Olá, pessoal, bom dia. Vamos iniciar nossa aula de física. Nossa aula 7, nós iremos trabalhar em indução eletromagnética, tá bom? Gente, o que é indução eletromagnética? Aqui é a definição, né? Na indução eletromagnética, pessoal, a gente vai comentar sobre fluxo magnético, né? O que é um fluxo magnético? Considere uma região do espaço na qual existe um campo magnético uniforme B e uma superfície retangular de área A inserida nessa região, como mostra a figura. Então, existe aí uma área, né? Existe aí uma superfície retangular de área A, e nele foi aplicado um campo, né? Existe aí nessa área um campo magnético uniforme B. E observa, pessoal, que nesse campo magnético uniforme foi formado um ângulo θ, né, com a normal, né, a normal dessa superfície. E ângulo θ, o alfa, tanto faz. E o que seria o fluxo magnético? O que seria o fluxo magnético, né, que está sendo aplicado nesse plano, né, nessa região desse. O fluxo magnético representado por essa letra grega será que atravessa, né, a superfície, nada mais é o que o fluxo magnético será o campo magnético B vezes o A vezes o cosseno do ângulo formado. Então, isso aí seria o que? O fluxo magnético que atravessa a superfície. É o produto do campo magnético com a área vezes o cosseno formado, né, da reta normal com o campo magnético. Esse ângulo alfa é o ângulo entre o campo magnético B e a direção normal à superfície, como foi visto na figura passada. E no sistema internacional, o fluxo magnético ele é dado por Tesla por metros quadrados, denominado Weber, WB. Bom, então essa formulazinha permite calcular o fluxo magnético que atravessa uma superfície. Um Weber é a mesma coisa que um Tesla por metros quadrados. Essa é uma unidade principal que vai ser utilizada. Dentro do fluxo magnético e a indução eletromagnética existe a lei de Faraday. Né? O que afirma a lei de Faraday ou a lei de indução eletromagnética? Né? Enuncia que quando houver a variação de fluxo magnético através de um circuito, surgirá nele uma força eletromotriz induzida. E essa força eletromotriz, ela, né, vai ser calculada de alguma forma. Né? Também nós podemos afirmar que essa lei ela foi estabelecida por Michael Faraday em 1831, a partir da descoberta do fenômeno de indução eletromagnética. Para sua concepção, Faraday realizou inúmeros experimentos. Um deles foi a lei fundamental do eletromagnetismo, o ponto de partida para a construção dos dínamos e sua aplicação na produção de energia elétrica em larga escala. Uma outra situação foi nas usinas de geração de energia elétrica. A energia mecânica produz a variação do fluxo magnético. A partir dessa variação surge um gerador, uma corrente. Okay? Então, essas foram as aplicações. E abaixo nós temos uma usina hidrelétrica. Esse tipo de usina utiliza o movimento da água, energia mecânica, para gerar a variação do fluxo magnético. Então, nós temos aí uma usina hidrelétrica, gerador, casa de força, temos a turbina, o duto, canal, reservatório, né? Linha de distribuição de energia e o rio. Né? Então, nesse caso aí, é onde utiliza o movimento de água e energia mecânica. E como é que eu faço a fórmula que permite para calcular, não é isso? Que representa a lei de Faraday. Né? Ela é utilizada atualmente e foi conhecida pelo físico alemão Franz Hess e é indicada como o fluxo magnético, nesse caso aí a força eletromotriz, vai ser a variação do fluxo sobre a variação do tempo. Sendo esse Ezinho a força eletromotriz induzida, FEM, dado em volts, isso aí vocês viram nas aulas passadas, de geradores e receptores. Delta, com a alegria grega, variação do fluxo magnético, dado em WB. Delta T, intervalo de tempo, em segundos.
O sinal negativo da fórmula indica que o sentido da força eletromotriz induzida é em oposição à variação do fluxo magnético. Tá bom? Então, a força eletromotriz induzida ela vai ser a variação do fluxo magnético sobre o intervalo de tempo. Exemplo. Uma espira está imersa em um campo magnético e a intensidade do fluxo magnético que a atravessa é igual a 2 vezes 10 a menos 6 WB. Em um intervalo de 5 segundos, a intensidade do campo magnético é reduzida a zero. Né? Determine o valor da força eletromotriz induzida na espira nesse intervalo de tempo. Então, como é que eu faço para calcular a força eletromotriz? Sendo que ele te deu o fluxo magnético e o intervalo de tempo. Tá bom? Então, solução. Vamos substituir os dados diretamente na fórmula da seguinte forma. A força eletromotriz vai ser menos o fluxo final menos o fluxo inicial dividido pela variação do tempo. Quem é o fluxo final? Zero. Quem é o fluxo inicial? 2 vezes 10 a menos 6, dividido por 5. Então, observa que menos vai ficar 0 menos 2, vai ficar menos 2, tá, pessoal? Menos 2 com esse menos fora vai ficar mais. Então, 2 dividido por 5, quanto que dá? 0,4. 0,4 vezes 10 a menos 6 é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 7 volts. Tá bom? Logo, surgirá na espira uma força eletromotriz de 4 vezes 10 a menos 7 volts. Essa, né, no caso, aí, a força eletromotriz que vai surgir na espira. Substitui nos dados e faz as operações adequadas. Tá bom? Bem fácil, né? O RJ 2015, uma outra questão, teoria. O princípio físico do funcionamento de alternadores e transformadores comprovável de modo experimental refere-se à produção de corrente elétrica por meio da variação de um campo magnético aplicado a um circuito elétrico. É isso? Esse princípio se fundamenta na denominada lei de Newton, Ampere, Faraday ou Coulomb. Obviamente que vocês são alunos espertos, provavelmente não vai marcar nem a A e nem as D. Ficará um pouquinho com dúvida na letra B e na letra C. E como o nosso assunto é sobre indução eletromagnética, e nós estamos falando sobre fluxo magnético e a lei de Faraday, com certeza aí a alternativa é a letra B ou C. No caso, é a letra C, tá, pessoal? Eu coloquei Ampere, mas é a letra C, tá bom? Então, nesse caso, nós estamos trabalhando com a lei de Faraday, certo? Essa foi a aula sobre indução eletromagnética. Né? Espero que vocês tenham entendido essa parte teórica e essas duas aplicações. Estudem, pratiquem e até a próxima aula. Acreditar é a força que nos permite subir os maiores degraus na escada da vida.